Questãozinha sobre direção defensiva. Dirigir exibindo manobras perigosas na via é um ato que caracteriza, esse caracteriza aqui poderia ter vindo também como constitui. O Detran gosta muito de usar esses dois termos, né? Caracteriza ou constitui distração, imprudência, imperícia ou respeito às normas. Olha, de fato, respeitando normas, não, respeitando os demais, né, usuários da via. Respeito aqui é o que não está existindo, né? Exibindo manobra perigosa, respeito não. Se fosse desrespeito, né? Essa aqui eu já elimino. Seria um ato de distração? Não, distração é outra coisa. Quando acontece alguma coisa involuntariamente, sem a pessoa querer. Aqui ele está exibindo manobra perigosa. É porque ele quer se apresentar, aparecer. Não é o caso. Então, nós ficamos aqui entre imprudência ou imperícia. O que é a imperícia? Imperícia é falta de habilidade ou mesmo que falta de domínio sobre o veículo. Uma pessoa que aprendeu a dirigir há pouco tempo, tem carteira recentemente, é muito comum dele ter aqui imperícia, falta de habilidade. Vai fazer uma baliza e fica com medo, esbarra no carro, no meio-fio, né? Os carros estão na frente e atrás, esbarra no meio-fio, arranha a roda, vai arrancar na subida, deixa o carro voltar, né? Vai sair na ladeira subindo aqui, deixa o carro voltar, colide no veículo de trás. Ou às vezes nem colide, mas só deixa dar aquela voltadona, sai acelerando alto. Isso é falta de habilidade. Não é o caso, né? Porque se o cara está exibindo, ele está se exibindo, está se mostrando manobras perigosas, é porque não é falta de habilidade. O caso dele aqui vai ser imprudência. Professor, beleza, a diferença entre imprudência e imperícia eu entendi. A imperícia é a falta de habilidade, a falta de domínio sobre o veículo, e é claro que não é o caso desse motorista aqui que estava se exibindo. Então eu sei que é imprudência. Mas e quando é negligência, hein? Ó, esse sinal aqui é de igual, não é? Quando vem um igual cortado, você vai entender como diferente. O imprudência, ele é diferente da negligência. Por que ele é diferente da negligência? Porque negligência é quando existe uma circunstância adversa, uma situação perigosa, e o motorista ignora. Por exemplo, pneus carecas, veículo em mau estado de conservação, está chovendo muito e mesmo assim ele sai para fazer uma viagem, em vez de esperar o tempo melhorar. Ou então ele já está em viagem, começa a chover muito, em vez de procurar um posto de gasolina para encostar, ele insiste em permanecer na viagem. Isso é negligência, é quando ele ignora uma condição perigosa. Não é o caso aqui, né? Aqui é a ação dele, ele está fazendo alguma coisa que torna a situação perigosa. Aí é imprudência. Agora, quando não é a ação dele, é a condição que é perigosa, aí é negligência. Questão sobre infrações e penalidades. Dirigir sem atenção e os cuidados indispensáveis à segurança é uma infração de natureza. Quando fala natureza, é a gravidade da infração. Vocês estão ligados nisso, né? Essa aqui é uma infração bem comum, tá, gente? Muito comum. A gente sabe até o artigo que ela está, é o artigo 169 do CTB. E a gente costuma chamar ela de cheque em branco. Por que cheque em branco? O que é um cheque em branco? Uma folha de cheque em branco para você colocar o que você quiser. Porque a fiscalização costuma usar muito esse enquadramento aqui, 169, quando não existe uma situação específica. Você quer ver? Dirigir fumando. Existe uma infração por dirigir fumando? Não. Então, na falta de uma infração específica, o policial ou quem está fiscalizando o trânsito vai lá e autua o cara no 169, que é isso aqui, ó, sem atenção ou cuidados indispensáveis. Pô, ele está fumando, ele não está com a atenção dele totalmente voltada para o trânsito. Não está, né? Cadê os cuidados? Aí vai e enquadra ele no 169. Tá vendo? Então, essas situações onde não existe uma infração específica, conforme é o caso do fumar, chupando uma laranja, por exemplo, eu vi um dia desse uma pessoa que foi autuada porque ela passou pela viatura de polícia e fazendo cara assim de poucos amigos, né? Porque a viatura demorou da passagem para ele. Ficou olhando por lá toda a vida e fechando a cara assim. Depois chegou a multinha lá para ele do artigo 169. Por quê? Porque em vez de ele prestar atenção no trânsito, ele está fazendo caras de poucos amigos aí para o pessoal da viatura.
tomou uma multinha no 169, tá vendo? Que é o dirigir sem atenção e os cuidados indispensáveis da segurança. Essa é uma infração leve, tá, gente? Leve. E é muito comum o aluno achar que é uma situação grave ou gravíssima, porque sem cuidados indispensáveis à segurança, quando fala segurança, já alarda assim a gente, né? Pois é, eu até penso sim que deveria ser de uma gravidade maior, mas não é, ela é leve. Só 3 pontinhos no prontuário, beleza? Letra A aí. Questão sobre infrações e penalidade. Dirigir sem possuir. O cara não tem, tá? Não tem, sem possuir. Não é sem portar, não. Portar é outra coisa. Ele tem, mas não estava carregando. Portar é não carregar. Não ter consigo, né? O policial parou, deixa eu ver sua habilitação. Não está aqui. No celular serve, não descarregou. Então, sem portar é o cara que tem, mas não está portando, não está com habilitação. Aqui não tem, é sem possuir, não tem habilitação. Pode puxar lá no sistema lá que não vai constar habilitação nenhuma para esse cara. Ele não tem nem CNH, que é a carteira definitiva, nem PPD, que é a carteira provisória, e nem ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor, se for o caso de estar conduzindo uma cinquentinha, né? Isso é infração de qual natureza, hein? Natureza é a gravidade da infração. Aqui está falando que é gravíssima, aqui está falando que é gravíssima, aqui está falando que é gravíssima, aqui está falando que é gravíssima. Então, a natureza é gravíssima. Não tem como ser outra coisa, porque todas as alternativas trazem isso. Mas seria uma gravíssima com multa vezes 2? Seria uma gravíssima com multa vezes 3? Seria uma gravíssima com multa vezes 5? Ou seria só gravíssima? Então, vamos lá. Só gravíssima não é, tá, gente? Sem possuir habilitação, sem chance. Gravíssima vezes 5 também não é. Não é. Engraçado, quer ver? Olha que coisa interessante. Se você fizer uma ultrapassagem em local proibido, ou então pelo acostamento, é uma gravíssima vezes 5. Então o cara tem habilitação, fez uma ultrapassagem em local proibido e tomou uma gravíssima vezes 5. Mas sem habilitação, vamos imaginar que ele não tem habilitação. Não está fazendo besteira nenhuma, mas não tem habilitação. Pararam ele? É gravíssima vezes 3. Essa é a resposta. Olha que curioso. Para o Código de Trânsito Brasileiro, é pior você fazer ultrapassagem no local proibido do que dirigir sem habilitação. Olha que interessante, está vendo? E tem muita gente que fica correndo de polícia porque não tem habilitação. Faça isso não, tá? Se você fizer isso, aí você vai incidir também em crime, aí o negócio começa a engrossar. Está sem habilitação? A polícia vai fiscalizar, você vai pagar a multa e pronto. Essa multa aqui, ela dá em torno de menos de R$900, com os descontos, aí você vai pagar uns 500 e pouco. Essa gravíssima vezes 2 é o cara que tem habilitação, mas é de categoria diferente. Por exemplo, categoria diferente. Por exemplo, ele tem carteira só para carro, não tem carteira para moto e foi pego dirigindo moto. Aí é uma gravíssima vezes 2. Tá? Categoria diferente é gravíssima vezes 2. Agora, sem possuir habilitação, é uma gravíssima vezes 3. Agora, sem portar a habilitação, aí não é nem gravíssima, tá? É uma infração média, se eu não me engano. Leve, infração leve. Sem portar é leve. Beleza, respondida aí, letra C. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre normas de circulação. Diz a lei que por fluxos que se cruzem... Caramba, o que é isso, rapaz? Fluxos que se cruzem? Fluxo é a corrente de veículos ali. Imagina uma fila de veículos. Tem uma fila vindo aqui nessa direção, outra fila vindo aqui nessa direção. Obviamente, cada um na via dele, né? Aqui tem uma via, aqui tem outra via... Essa via continua para lá. Então, não são vias que se cruzam, né? Fluxos que se cruzam. Os fluxos aqui, as correntes de veículos, elas estão passando direto para lá, outro passando para cá. Existe um ponto aqui de interseção. Eles vão se cruzar aqui. Então, diz a lei que por fluxos que se cruzem, o veículo que vier à direita do outro terá preferência de passagem quando, hein? Quando transportando passageiros? Não. Existia no antigo CNT, Código Nacional de Trânsito, que existia. Antes de 1998 era CNT que chamava. Hoje é CTB, Código de Trânsito Brasileiro, é outra coisa.
Então, no CNT, tinha uma regra que dizia que os veículos que estavam transportando coletivos, ou seja, passageiros num número maior, eles tinham preferência sobre aqueles que estavam transportando cargas. Hoje não existe isso mais, tá? Nem para passageiro, nem para carga. Pode eliminar isso. Transitando em local não sinalizado, aguenta aí que eu já vou falar, hein? Transitando em avenida, é muito comum o pessoal achar que quem está numa avenida tem preferência sobre quem está nas outras vias. Tanto não é verdade que se forem duas avenidas se cruzando, e aí? Se for uma avenida e uma rodovia, tá vendo? Então não faz sentido, não vai nessa onda aí de dar preferência para quem está na avenida não, tá? Isso aqui está fora. A resposta é a letra C. Por que transitando em local não sinalizado? Porque é muito simples, gente. Se tem uma placa de parada obrigatória aqui, ó, pare, escrito pare aqui, esse veículo aqui já sabe que ele tem que parar, então a preferência não, né? A passagem seria do outro aqui. Agora, quando não tem... Então, vamos só voltar aqui. Se tem placa, para que eu vou aplicar a regra de preferência? Para quê? Preferências são regras, normas, que dão a preferência para quem está na rodovia, vocês já aprenderam isso, na rotatória, ou para quem vem à direita do outro. Né? À direita. 1, 2, 3 regrinhas. Se tem sinalização, eu não vou aplicar regra. Esquece, eu só vou obedecer a placa. Ó. Parei, o outro passou, tchau. Agora, quando o local não é sinalizado, professor, não tem a placa, não tem. Aí sim você vai aplicar as regras. E a regra diz que quem está na rodovia, ou na rotatória, ou à direita tem a preferência. E é exatamente isso que a questão está trazendo aqui, ó, à direita do outro. Beleza? Ficou bem rabiscado aqui, mas deu para entender, né? Letra C. Transitando por fluxos que se cruzem, quando o local não for sinalizado, terá preferência quem estiver na rodovia. Se não for rodovia, quem está na rotatória. Se não tiver rotatória, quem vier pela direita. Está justificada e explicada a questão. Questão sobre normas de circulação. 2 silvos breves. Esses 2 silvos breves aqui é uma forma de sinalização sonora que o agente de trânsito usa ali. Né? Ele está com um apito na boca, lá ele sopra e está sinalizando aqui com 2 silvos breves. Significa que o condutor deve fazer o quê, hein? Parar o veículo, seguir em frente com atenção, diminuir a marcha ou acender as lanternas do veículo. Para quem ainda não decorou essa bagaça aqui, presta atenção. Faz o joguinho da velha. Sabe brincar de jogo da velha, não sabe, gente? Não é possível. Isso aqui é o negocinho para começar a brincar de jogo da velha, né? Vamos fazer o xizinho, as bolinhas aqui? Não. Calma aí. Você fez o joguinho da velha? Você vai pegar essa primeira coluna aqui e vai fazer assim, ó. 1, 2, 3. Não, 1, 2, 1. Guardou? 1, 2, 1. Podia ser 1, 2, 3, né? Para facilitar a vida da gente. Mas como nada é fácil, 1, 2, 1. Nessa coluna do meio, você vai colocar aquele programa que passa todo início de ano numa emissora de TV. Não, podia ser BBB, né, para facilitar a vida da gente, mas não é. É BBL, Big Brother Londres. Pegou aí? Então, tudo tem as dificuldades. Podia ser 1, 2, 3, BBB, mas não é. É 1, 2, 1, BBL, Big Brother Londres. Isso aqui é um macete para você responder essa questão. Se você souber o macete, você vai passar na prova e vai morrer de rir. Se não souber o macete, você vai ser reprovado e aí vai ter que pagar de novo. Né? Então só pagar de novo. O D de novo. Né? Só pagar de novo. Feito isso aqui, o seu macete está pronto. Vamos pegar aqui, ó. Vou mudar a cor da minha caneta. Vamos lá. 1 silvo breve, S de siga. É um subbreve daqui? Não é, são 2. Então eu já sei que seguir não é, porque seguir é um silvo breve. Está fora. 2 silvos breves, que é o que a questão está trazendo, é P de pare. Cadê o pare? Parar o veículo aqui. Achei a resposta miserável, hein? 1 silvo longo é D de diminua. Cadê? Diminuir a marcha. Então, essa aqui é a resposta dessa aqui. Ó. Essa aqui. Seguir com atenção é aqui em cima. Parar o veículo é essa do meio aqui. Liguei para vocês, hein? Acender as lanternas nem existe mais. Existia um silvo que mandava a gente acender as lanternas.
Mas não existe mais, isso foi excluído. Tá colocado aqui para encher linguiça para te confundir. Então, aprendeu aqui o macetinho? Não? Volta o vídeo e assiste de novo que você vai aprender. Tenho certeza que você vai aprender. Questão sobre processo de habilitação. Dos equipamentos abaixo relacionados, qual que não é obrigatório para veículos? Limpador do vidro traseiro. Olha, o limpador do para-brisas é obrigatório. Para-brisa é o vidro da frente, né? Agora, vidro traseiro, não é obrigatório. E está pedindo qual que não é. Certamente essa vai ser a resposta. A buzina é equipamento obrigatório? É. Faróis é equipamento... É, claro, né? Luz de freio, que é a luz vermelha que acende lá atrás na hora que pisa no freio, é equipamento obrigatório. Limpador do para-brisa também é equipamento obrigatório. Mas do vidro traseiro, não. Aí não é obrigatório. Ah, mas o meu carro tem. Ele pode ter. Eu estou falando que não é obrigatório. Ok? Pegou aí? Então tá. Letra A não é um equipamento obrigatório. Questão sobre processo de habilitação. Dos equipamentos abaixo, esses aqui. Aquele que o Código Transbrasileiro considera como obrigatório, qual desses aqui abaixo aqui que é obrigatório, hein? Farol de neblina. Gente, o farol, ele é obrigatório. Agora, de neblina, que é um farol amarelado, sabe? Ele não é obrigatório, tá? Pelo menos não para todos os veículos. Então, aqui está fora. Encosto de cabeça é equipamento obrigatório previsto no Código de Trânsito Brasileiro? Sim, ok. Está lá no artigo 105 do CTB, tá? Artigo 105. Pode conferir lá se você quiser. O encosto de cabeça consta lá. Alarme. Alarme é equipamento obrigatório? Não é. Ah, mas o meu carro tem alarme. Tudo bem, ele pode ter. Estou falando que o código não coloca o alarme como obrigatório. Trava elétrica, aquela que você apertou aqui na chave, as travas do carro baixam e tranca ele automaticamente? Não é obrigatório. Mesma coisa, seu carro pode ter, assim como certamente tem, porque os veículos hoje, todos eles têm, nesses veículos fabricados agora. Mas não é obrigatório, beleza? Aqui está falando de obrigatório, que o Código de Trânsito Brasileiro considera como obrigatório. Aí se você quiser saber quais são, no código são poucos, acho que são 7 itens obrigatórios lá no artigo 105. Mas existe uma resolução do CONTRAN gigantesca, eu não lembro o número daqui, é 900 e alguma coisa, que aí traz uma relação gigantesca de equipamentos. Tá? Mas no Código de Trânsito Brasileiro, acho que são 7 itens, se eu não me engano. O encosto de cabeça está lá entre esses 7 itens. Então, essa é a resposta. Os demais aqui, o veículo pode até ter, mas não é obrigatório. Não. Questão sobre meio ambiente. Dos fenômenos abaixo relacionados, o pessoal fica assim, quase morre quando vê uns termos desse aqui, né? O único fenômeno que a galera conhece é o Ronaldo Fenômeno, né? Jogador de futebol. Pois é, mas fenômeno é um acontecimento natural, tá? Fenômenos abaixo relacionados, ó, natural aqui. Qual é o principal causador de corrosão na funilaria de um veículo? Aí outra coisa que arrebenta a galera. O que é funilaria, professor? É a lataria do veículo. É a lataria, beleza? É a roupagem do veículo, né? Então isso, funilaria é lataria. O que um funileiro faz? Ele faz funil? Não. Ele trabalha na lataria do seu carro. Deu uma amassadinha, arranhou, é o funileiro, esse profissional. Ah, lá na nossa cidade chama de lanterneiro. Pois é, o lanterneiro também não faz lanterna, né? Ele faz lanternagem em veículo. Pode ser chamado de funilaria ou lanternagem, tá? O certo o termo técnico é funilaria, o que cuida da lataria do seu carro. Então, qual desses fenômenos aqui é o principal causador de corrosão na funilaria do veículo? Inversão térmica, chuva ácida, geada ou efeito estufa? A geada, que eu acho que é a mais comum aqui, né? Que todo mundo vai saber o que é. Geada é uma situação de frio, muito frio, está geando. Então, isso aqui causa corrosão no veículo? Não que eu saiba. Talvez, a depender da intensidade, um pouco. Mas seria essa a principal? Imagino que não, está fora. Efeito estufa. Estufa é um ambiente quente. Isso aqui é causado pela emissão de carbono dos veículos, forma uma redoma de carbono ao redor do planeta, o Sol aquece a superfície terrestre,
na hora que tenta dissipar esse calor no espaço, não consegue, e aí chama-se de efeito estufa. Isso não tem nenhuma relação com corrosão na lataria do veículo. O efeito estufa ele causa aquecimento global. A gente sente muito calor, derrete as geleiras do polo norte e sul do planeta, aumenta o nível dos oceanos, desencadeia em catástrofes naturais. Agora, corrosão na funilaria do veículo? Não. Inversão térmica é quando... O que é inversão térmica? Não vou explicar esse trem aqui agora não, porque senão vai virar uma aula de meio ambiente, né? Se tiver dúvida sobre isso, vai lá. Mas basicamente é quando você tem a poluição presa entre a superfície terrestre e as nuvens. Você tem ali nuvens de chuva, não tem? Ou não vou nem dizer de chuva. Desculpa, de calor. Então o que acontece? O frio tende a descer e o calor tende a subir. E quando isso vira, o frio sobe, o calor desce. Prende aqui, entre essa superfície de ar frio e a superfície terrestre, a poluição. A poluição não dissipa, ela fica presa naquilo ali por causa dessa inversão térmica. Isso é por causa de um princípio fácil, simples de entender. Frio desce, calor sobe. Você está dentro de uma sauna, o que acontece com o calor da sauna? Ela vai para o teto, né? Por isso que quanto mais no fundo da sauna, mais frio é. Mais quente você vai conseguir lá em cima. Então sobe os degrauzinhos da sauna, você fica lá em cima, você vai pegar mais calor. Então, calor, sobe. Frio, desce. Se você estiver numa sala com o ar-condicionado ligado, no mínimo ali, mínimo que eu falo, é menor temperatura. Você vai sentir mais frio embaixo ou em cima dessa sala? Embaixo. Quanto mais embaixo, para ver que você sente muito frio nos pés quando você está numa sala com ar-condicionado. Então aqui eu dei o exemplo da sauna para você lembrar que o calor sobe. E da sala com ar-condicionado, para você lembrar do frio e lembrar que ele sobe. Quando isso aqui inverte, o frio passa para cima e o calor para baixo, entre a superfície terrestre, imagina que isso aqui é o planeta Terra, eu desenhei só a partezinha dele aqui. E essa camada aqui, de temperatura invertida, nessa meiuca aqui, fica presa o quê? Poluição. Isso é prejudicial, mas não para corrosão da lataria do veículo, tá? Entender o que é inversão térmica? Expliquei rapidamente aqui, não é? Agora, ácido. Quando a gente fala de ácido, isso corrói, não corrói? Corrói a pele humana, vegetação, corrói a lataria do carro, estruturas metálicas de pontes, prédios. Chuva ácida, vai chover ácido? Não. Toda chuva ela tem um teor de acidez. Só que quando essa poluição aumenta, esse teor de acidez aumenta também. Não é que vai chover ácido, vai sair fervendo a sua pele assim, não. Você não vai nem perceber. Mas ao longo dos muitos meses, deixa o seu carro dormir aí no tempo, por uns 6 meses, 1 ano, onde o índice de poluição é alto. Então a acidez da água, da chuva lá é maior, até do sereno. Você vai ver que a lataria do seu carro vai ficar toda deteriorada, a pintura, você já reparou? Essa corrosão que acontece por conta da chuva ácida ou do aumento do teor de acidez ali na chuva ou no sereno, a água que vem do céu. Essa aqui é a resposta. Questão sobre meio ambiente. Dos fenômenos abaixo, qual é o que menos tem interferência dos veículos automotores? Fenômeno aqui relacionado a fenômeno natural, tá? Chuva é um fenômeno natural, calor é um fenômeno natural, frio, vento, todos são fenômenos naturais. E esse efeito estufa aqui nem sempre natural também, né? Que está relacionado à natureza. Esse efeito estufa, que é quando prende o calor ali, por conta de uma redoma de poluição ou de carbono que se forma ao redor do planeta, isso aqui tem relação com o veículo. Quer saber qual que tem menos interferência dos veículos? O efeito estufa tem muita interferência dos veículos. Então, diríamos aí que efeito estufa de 0 a 100, vamos botar aqui uns 80% de interferência. A destruição da camada de ozônio tem relação com os veículos também. Diríamos aí que uns 30%. Bem pouquinho, né? Inversão térmica. Eu expliquei na questão anterior, para quem não está assistindo a aula completa, assistindo só essa aula isolada, vai estranhar. Mas na questão anterior eu expliquei que é inversão térmica. Inversão térmica também acontece da inversão, né? Em vez do calor, calor sobe,
frio. Epa, escrevi firo aqui, ó. Frio. Frio desce. Isso é o normal. O calor sobe, o frio desce. Quando isso inverte, a gente tem aqui a superfície terrestre e tem essa camada de temperatura aqui, invertida. Houve uma inversão. Aqui no meio acumula o quê? Poluição. Isso tem relação com veículos? Tem. Diríamos aí que uns 60%. E o chorume? Chorume é aquela água preta resultante ali dos lixões. Você vai encontrar isso muito nos lixões. Se você for perto de um lixão, você vai ver, às vezes você vê até escorrendo assim em algum canto ali, que é chorume. Fede pra caramba, né? Chama de líquido mal cheiroso e escuro. É assim que o Detran fala, de forma bem técnica. Aquilo tem relação com os veículos? Talvez, às vezes tem ali pneus de veículo, bateria de veículo julgado ali, até tem uma relação, mas muito baixo. Você vai num lixão e 99% do que está ali não tem nada a ver com o veículo, né? Então diríamos que 1% do chorume tem relação aqui com a interferência dos veículos. O que a questão está pedindo? Aquela que tem menos interferência dos veículos. Qual que tem menos aqui? Efeito estufa, a destruição da camada de ozônio, a inversão térmica ou chorume? Chorume. Letra D de dado. Questão sobre meio ambiente. Dos materiais abaixo listados, qual deles demora mais tempo para se decompor na natureza? Engraçado esse demora mais tempo, que isso aqui é redundância. O demorar está relacionado a tempo, não é? Tira isso daqui, ó. Eu só não posso tirar o mais, né? Deixa eu só fazer um negócio aqui, ó. Eraser, borracha. Vamos de novo aqui. Tira o tempo, tira isso daqui. E lê de novo agora sem o tempo. Ó. Dos materiais abaixo listados, qual deles demora mais para se decompor na natureza? Precisa de tempo? Não precisa, porque o demorar, inevitavelmente, está relacionado a tempo. Isso aqui chama redundância. É o mesmo que subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Não tem nada a ver com legislação de trânsito, só estou enchendo o saco aqui. Isso aqui tem a ver com língua portuguesa. Quem elaborou essa questão não percebeu que isso aqui é uma redundância. Então, dos materiais abaixo, qual deles demora mais para se decompor na natureza? Jornal, pneu, filtro de cigarro ou papelão. Isso aqui é chato e complicado, porque imagina quantas substâncias que existem no mundo. Imagina eu falar qualquer substância, um tijolo, um vidro, um metal, um tecido. Olha, qualquer coisa que eu falar, você tem que decorar o tempo de decomposição daquilo. Então é difícil, é complicado. Até para mim, que sou instrutor e dou aula disso, menino, é difícil às vezes saber. Mas a gente tem uma técnica bem básica que vai te ajudar também. Olha, vidro é metal, e não é o ferro não, tá? Tem que ser metal que não incide ferrugem, tá? Por exemplo, o ouro, alumínio, tem incidência de ferrugem, mas muito menor do que o ferro, por exemplo. Então, metal que não enferruja, né? E que mais? Fralda descartável, outro troço. Borracha, vamos só para a gente não ter que especificar aqui um produto especificamente. Especificar especificamente, né? Borracha. Esses três bacanas aqui, ó, são os maiores vilões. Tá? Falou vidro, metal e borracha, pode saber. Isso aqui demora muito tempo, são milhares de anos. E tem um deles aqui, tem aqui, ó, pneu. Pneu é borracha. Então não tenho dúvida que nessa lista aqui o que vai demorar mais é o pneu. Ok? Jornal, papel, papelão demora meses. Meses, tá? Vou colocar aqui, ó, meses. Chega nem a ano, não. O filtro de cigarro pode demorar aí, a depender do cigarro, se não for Paraguai, né? Tô brincando. O filtro de cigarro, ou guimba de cigarro, pode demorar ano aí, mas poucos anos. É um negócio de 2 a 5 anos, não passa disso, tá? O papelão é a mesma coisa que jornal. Entra lá, papel, papelão, jornal, meses. Agora, esses bacanas aqui, garrafa de vidro. O plástico, ele entraria aqui, ó, em quarto. O plástico. Ele demora, assim, alguns anos, mas não chega a ser milhares de anos, não, tá? Agora, esses aqui, vidro, metal e borracha, são milhares de anos. Guarda bem esses aqui, ó.
Esses bacanas aqui é o bicho. Pneu aqui, sem dúvida, é o que demora mais tempo aí para se decompor na natureza.